Você acha que o senhor está ficando mais intolerante com algumas coisas? Olha, ao contrário, hoje eu me sinto mais aberto, não é? Quando você é jovem, às vezes, de vez em quando eu guardo sempre na memória, não é, algumas coisas. Qual era o meu pensamento quando eu era sindicalista da Associação da Caixa? Eu pego os boletins, os jornais, vejo qual era o tom que eu dava ali. Na Câmara de Vereadores, não é? Aliás, eu me lembrei esse dia, aliás, eu vi agora, no dia que a gente estava lá na diplomação, terminei nem dando um abraço dele, estava lá o Rodrigo Ferraz. E eu era vereador quando o Alvo Ferraz foi eleito prefeito. E um dia ele mandou um projeto de reforma, não é, administrativa, e eu desci o cacete. Porque tinha lá, Secretaria Extraordinária não sei de quê, Secretaria Extraordinária não sei de quê. E eu dizia que aquilo ali era uma secretaria que não tinha sentido. E ele disse, olha, você vai ser prefeito um dia de Teresina, nem prefeito eu fui. Mas você vai ver que você precisa ter uns cargos aqui para acomodar determinadas pessoas. Já estava prevendo. Então, isso tudo era um ensinamento. Mas naquela época, o que eu era menos intolerante do que foi sendo ao longo do tempo. Claro que tem coisas que me tira a paciência, né? Sério? Quando eu sou muito pragmático, quem me conhece, muito pragmático. Então, vamos fazer isso? Vamos. Você faz isso, eu faço aquilo. Ok. Então, se eu dou as condições e você faz, e você não faz, aí cobra uma outra vez. Mas, poxa, não dá para ficar cobrando o tempo todo. Mas tem alguma coisa que lhe deixa irritado, governador? Alguma coisa, assim, uma situação que lhe deixa bastante indignado? Ah, tem bastante. Olha, você vê coisas que tem solução e ela não acontecer. Aquilo e causa. A repetição. Você tem eu sou pragmático e eu sofro com isso também. Isso aí, de novo, aprendi com meu avô Félix Barroso. Ele era um filósofo, como eu disse. Ele dizia assim, todo problema tem solução. O problema que não tem solução já está resolvido. Então quando você tem um problema, você tem que saber, esse problema tem solução? É a primeira pergunta. Os servidores do Estado estão querendo, em janeiro de 2015, um reajuste de 20%. Esse problema está resolvido, ele não tem solução. Porque o Estado não está conseguindo pagar nem o que tem, como é que vai dar um reajuste que vai botar mais quase 1 bilhão na folha de pagamento? Claro que não tem. Vai ter que ter um reajuste, mas vai ter que ser um reajuste compatível com a condição do Estado. Estou citando um exemplo prático, concreto. Então, se você o problema tem solução, você também tem que ter a capacidade de resolver qual é o prazo para aquela solução. Se você pode resolver ali, resolva logo, não fica empurrando, resolva logo. É um a menos, tá certo? Se o problema vai precisar de um prazo, estabeleça um prazo adequado. Esse problema vai ter solução, vou dar um exemplo aqui, da agora que eu estou vivendo, estou discutindo com o pessoal. Nós queremos equilibrar o Estado, mas não tem jeito, vamos tomar medida agora, nós vamos levar pelo menos 1 ano para poder equilibrar. Medida dura. Então não adianta você ficar ansioso, por que não resolveu em fevereiro, não resolveu em março? Não, porque ele vai ser resolvido com um tempo maior. Então, nisso, eu sou muito pragmático nesse sentido de estabelecer o prazo. O que tem de bom? É que eu tenho menos ansiedade. Não é? A Rejane, ela depois não entendo você com tanto problema, tanta coisa, e ficou ali fora, porque você resolve, né? Mas assim, me irrita quando a gente diz, isso aqui não tem solução, e aí vem de novo, mas não tem solução, aí vem de novo, poxa, aí você não sai do sério, mas diz que não tem solução. Vereador, o senhor, qual é uma grande tristeza para o senhor em 2014? Assim, que lhe abateu, que disse, poxa, essa situação foi demais para mim. Olha, foram alguns momentos. Eu me abalei muito agora com essa situação desse incêndio, né? Um carro que bateu no outro ali em Monsenhor Gil, e ali gerou um incêndio. Eu visitei
ali a região do semiárido, né? E esse ano foi um ano ainda cruel, né? Porque ele foi o pico de vários anos de seca. A gente vê várias lagoas, como a Lagoa de Parnaguá seca, a Lagoa do Fidalgo, você vê caju morrendo, você vê abelha morrendo, você vê reservatório das pessoas bebiam água. Isso me deixa realmente incrível, me deixa muito abalado. Eu também vivi um momento duro familiar durante a campanha, né? A nossa filha Daniela, depois de muitos anos, voltou a ter convulsões. Ela é autista, né? Nunca mais ela tinha tido convulsões, voltou a ter convulsão. Como é que o senhor administra essa vida política, a doméstica, com seus filhos, com a sua vida, com a sua família? Uau! Como é que é isso? Olha, é o lado ruim da minha atividade. Acho que tem algumas atividades na vida, eu até brinco muito com meu filho, o Vinícius, que ele faz medicina. Aí eu sempre aconselho, olha, eu nunca fui de incentivar nem a esposa, nem os filhos, né, na política, assim, vamos lá, que a coisa é boa. Né? Quando a Regiane foi tomar a decisão, o partido ali... Você não quer estimular seus filhos a ser político? Não. Eu quero deixar eles livres, mas eu não quero que eles venham, porque eu vou contar coisas boas, como é que vai ser. Normalmente eu falo da dureza, né, porque a atividade política. As pessoas às vezes olham para o parlamentar, aí vê aquela atividade de ir 1 horinha lá na Assembleia, ali 3, 4 horas de votação, e acha que é aquilo ali o trabalho, e depois não faz mais nada. Ali é onde você está mais tranquilo. Eu lhe digo que é uma coisa que me machuca muito, eu não poder olhar para trás. Hoje a minha filha vai fazer 24 anos, o outro 22, 23, o Jairo também, que vive conosco, a Daniela agora 17, e a gente não poder acompanhar o dia a dia, não é? E como é que aconteceu. Muitas vezes, coisas importantes na vida deles e eu não estava junto. Então isso machuca. O que é que eu faço? Aproveitar no máximo, tá certo? Vou jogar bola lá com ele, vou ao cinema, porque a minha filha está estudando em Brasília, faz arquitetura na UNB. Aí, e o cinema de vez em quando, e jantar juntos, e ali a gente conversa, fica sabendo como é que está com o namorado, como é que está na universidade, a gente vai se atualizando. Se eu te contar aqui é segredo. Dia de domingo, normalmente a gente fica só em casa, né, a família. Aí a Regiane gosta da cozinha, porque a gente, vou contando aqui, viu, Regiane? Aí ela vai fazer a comida e a gente tem que dizer sempre que está boa, viu? Mas ela faz bem feita. Eu vou lavar prato, é a única coisa que eu aprendi, né, a fazer bem, é lavar prato, lavar talher, enfim, a organizar a mesa. Eles vão organizar o quarto, vão ajeitar, enfim. A gente divide tarefas. E é o momento que a gente mais, é quando eu me sinto assim mais junto de todo mundo. Governador, o senhor pensa em deixar a política um dia? Penso, eu tinha pensado, eu confesso que quando eu fui candidato em 2010, 2006, né, a minha ideia era fechar o mandato, ter um time que pudesse tocar o projeto. O que é a essência da minha vida, assim, para você saber? O que me move, o que me dá energia? Eu tenho convicção que é possível transformar o estado mais pobre do Brasil em um estado desenvolvido. É como se fosse um projeto de vida, tá certo? Sozinho, não, mas Deus me deu uma capacidade de liderar uma equipe, um time, um conjunto de pessoas, e o povo me deu essa oportunidade e eu quero aproveitar. Então, aquilo que eu falo não é só coisa para ganhar a eleição, não é? Eu acredito nisso, eu acredito mesmo, e lá atrás era mais difícil até de eu mesmo, poxa, será que esse negócio vai dar certo? Mas olhando para trás, quer dizer, o que aconteceu de 2003 para cá, eu reconheço que parte do programa prosseguiu, né, principalmente ali até metade de 2012. Eu sinto que ali da metade de 2012 para frente é que começou a ter uma ruptura
né? A universidade aberta que era para inaugurar não foi, escola que era para ficar pronta não ficou e parou, e foi ficando coisas pelo meio do caminho. A escola de tempo integral que era para continuar não foi, enfim. Então, algumas coisas que são essenciais para esse desenvolvimento, o Piauí ter qualidade de vida, não aconteceu. Então, o que eu estava dizendo é que, em 2016, o meu plano pessoal era, faz um mandato forte, 2007, aliás, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Em 2010, eu posso ficar no governo ou posso ser candidato, é tanto que eu tinha mesmo, não era uma estratégia, tinha mesmo essas duas alternativas. Confesso que terminei sendo ali muito convencido pelo presidente Lula, muito convocado até para sair candidato a senador ali naquele momento. E como a gente terminou fazendo um sucessor num ambiente tumultuado, que terminou gerando lá na frente até mesmo a ruptura, eu me senti obrigado em retomar, que nem você solta um fio, opa, eu vou pegar aqui antes que ele caia, não que eu tenha condição sozinho, mas a minha ideia ali era estar terminando este mandato, não é? E fazer outra função, aliás, já ter uma clareza do que eu quero fazer. A minha paixão é ter uma escola de políticas públicas e governo, ou seja, de poder. Eu fui para a direção nacional do meu partido para que o meu partido tivesse uma escola de formação política. O PT é um dos poucos partidos no Brasil. Nós vamos formar agora, a partir de 2015, 400 líderes em 224 municípios. Quando eu falo em formar, eu estou falando pessoas que têm curso superior, mas vão fazer uma especialização, vão fazer mestrado, vão fazer um MBA, ou seja, que a formação no partido o que é o PT, o que é esse Partido dos Trabalhadores, o que são os outros partidos, quais são as ideologias, quais são os projetos que tem, e qual é a disputa de projeto que está em jogo. Então, quem se filiar ao nosso partido tem que saber disso. Agora, nós vamos precisar dessas pessoas para ser vereador, para ser vice-prefeito, prefeito, deputado estadual. Então tem que ter uma formação. Então, nós somos também um dos poucos partidos que tem hoje livros, manuais com a memória, manual para o parlamentar municipal, manual, o modo petista no parlamento, o modo petista nas prefeituras. Aqui, não sei se você se lembra, quando governador, a gente recebeu aqui todos os ex-governadores do PT, inclusive quem já não estava mais. Veio Cristóvão Buarque, veio Benedita da Silva, Marcelo Deda, o Olívio Dutra. Ou seja, naquele momento a gente fez aqui um seminário que foi todo ele gravado, né, com a memória das experiências em educação, em saúde, na relação política, etc. A resposta é sim, eu penso em poder me disponibilizar, quem sabe, para esse mandato, se o povo me aprovar, poder até disputar uma eleição seguinte, mas preparar, não é, um time de líderes, não só do meu partido, mas de outros partidos, com esse compromisso com o Piauí. O que eu vejo de fantástico agora nessa nova experiência? Não é só porque eu me sinto mais maduro, mais conhecedor, você não consegue imaginar. Tenta imaginar assim, você, quem está nos acompanhando aqui, amanheceu o dia, seja qual for a sua profissão, você agora vai governar o Piauí. Uau! Porque não tem uma escola para preparar, você tem que aprender tudo. Às vezes as pessoas, quando estão fora, tudo é fácil. Quando é um ditador, quando é um reinado, um império, não é? Ou você concorda com o ditador, ou vai para o paredão, tá certo? Eu vivi a ditadura militar. Eu vivi o general Figueiredo, o general Geisel. Se ele diz que o caminho é esse, você vai para um lado. A imprensa não pode estar esculhambando o governo. Se a imprensa, jornalista, escreveu contra o governo, manda matar. Não era mandar prender, não, mandava era matar, tá certo? Agora, não tem nada melhor do que a democracia, mas dá um trabalho danado. Você tem que conviver com o governo e a Assembleia. Você precisa ter uma maioria na Assembleia, uma maioria que não é feita
nem pode, eu não concordo e acho que não vale a pena você comprar a Assembleia, tem que ser no convencimento, tem que ser na paixão. Ontem eu fiz uma reunião com a equipe parlamentar. O ideal é se todo mundo se apaixonar, como eu sou apaixonado pelo projeto, tá certo? Você pode viver esposo e esposa, tá certo? Porque o pai e a mãe botou para casar, mas não é melhor quando estão apaixonados, quando estão se amando? Então é a mesma coisa, é amar o Piauí, amar o projeto. Então o que eu quero lhe dizer é que em algum momento eu quero estar não só saindo, mas saindo com um time à altura disso. A possibilidade de ser candidato também não descarto. O que eu quero aqui lhe dizer é que, veja só, qual é o plano, né, que a gente trabalhou lá atrás. Em 2002, a gente mostrava o seguinte: é possível pegar o estado mais pobre do Brasil, o estado que entrou no século XXI mais pobre, Piauí. Então nós vamos pegar e em 20 anos, ou seja, entre 2003 e 2022, em 2 décadas, transformá-lo na média do desenvolvimento brasileiro. É isso que me move. É atrasado quem deixa um bebê morrer, é atrasado quem deixa um jovem morrer. Então, o sentido da vida é esse, é cuidar, e aí não tenha dúvida, cuidar dos que mais precisam, tá certo? Quem já está num patamar, vai ser atendido? Vai ser feita a estrada, ele vai andar, nós vamos ter que melhorar a qualidade da energia, ele vai ganhar, vamos ter que ter banda larga, ele vai se beneficiar, mas o olhar especial é quem mais precisa. Então, quem trabalhar comigo, e eu repetia isso ontem toda hora, para a equipe, ó, isso aqui você não vai esquecer, isso aqui está filmado, vocês vão estar gravado aqui, os compromissos, honestidade, fazer com correção. Ontem eu falava, mostrava um filme com a minha equipe, um filme de um governador que foi flagrado recebendo propina, recebendo dinheiro. Depois eu boto lá a cena desse governador algemado, sendo preso. Depois boto a cena da família visitando ele. E eu perguntava, vocês têm ideia quanto esse cara roubou? 10 milhões, 5 milhões, 15 milhões. Agora eu pergunto, quanto ele pagaria para não ter essa terceira cena aqui, ó? Essa dele chegar algemado com a família. Então, esse pensamento é que a gente tem que ter, tá certo? Porque cada coisa que a gente faz, a gente não pode pensar só na gente, tem que pensar em quem mais precisa, quem é que a gente precisa dar a mão ali para poder trazer para esse Piauí desenvolvido, que alguns de nós já chegamos. Governador, o senhor falou na sua fala anterior da questão de rompimento, né? Eu queria que o senhor tem mágoa do ex-governador Wilson Martins, assim, a postura dele foi decepcionante para o senhor? Nenhuma mágoa. Primeiro, sou grato na conjuntura que eu vivi em 2004, eu precisava de aliado, ele veio, ali foi importante, foi fundamental. As missões que eu dei a ele desempenhou bem, tá certo? A minha relação pessoal, familiar com ele, com os filhos, com a doutora Lília, claro que o normal ali na política, de tudo que a gente vinha construindo, era ter mantido juntos, tá certo? Ele fez outra opção, deve ter suas razões, tá certo? Mas da minha parte, nenhuma mágoa. Uma coisa assim que eu acho que não foi legal, foi fazer a ruptura com o compromisso que fizemos juntos com o povo, né? Em 2010, a gente fez um compromisso de investir para ter ensino técnico superior em cada município. Vou lhe dar uma cena aqui que realmente mexe comigo. A gente vê em Santa Cruz do Piauí, a terra dele como governador, um belo prédio da Universidade Aberta, equipado há vários anos e não funciona. Agora, não é só na terra dele, isso é em vários municípios. Puxa, quem que perdeu ali? Quantos jovens já era para estar terminando um curso superior, estudando em Santa Cruz do Piauí, ou estudando lá em Caxingó do Piauí, que também está fechado,
ou estudando em quantos lugares que estão fechados. Eu fui lá em Baixa Grande do Ribeiro e vi a escola técnica de lá inacabada. Lá de trás o recurso. A gente passa ali no centro de convenções, inacabado. Passa lá no aeroporto São Raimundo Nonato, inacabado. Né? Vê a estrada da minha cidade, né? Que foi deixada, inclusive, as condições para ter um dinheiro para recapear, tá certo? Paislandinho, onde mora a minha mãe, onde moram meus pais, não é? E deixar se acabar. Né? Então, não é porque da minha cidade, estou falando como exemplo para você dizer. Então, essa ruptura com o que estava traçado é que não foi bom. E não foi para mim, não foi bom para o povo. Né? E o povo percebeu isso, por isso a votação que ele teve, por isso a votação que às vezes falam a traição ao Wellington Dias. A pior é ao povo. Tá certo? Você acha que houve traição? Eu sou forte o suficiente. Sim, ó, nós tínhamos um programa, um projeto, tinha um plano para ser trabalhado, tá certo? Bom, mas assim, eu quero dizer que nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, acho que é um erro da política, isso não é do pessoal. A minha relação pessoal será sempre correta, adequada e, repito, inclusive grato. Sou grato também pelas coisas que ele fez andar. Tá certo? Fez andar, concluiu várias obras que foram importantes, fez funcionar várias coisas que eu vou continuar, vou prosseguir. Um exemplo, fazer aquele plano de longo prazo para até 2050, não é? É uma coisa boa, tanto que eu fiz um convite ao ex-secretário de Planejamento, César Fortes, que ontem eu anunciei para a Fundação CEPRO, porque ele domina bem esse projeto e eu quero concluir. Na verdade, não pagaram para a empresa, as parcelas parou. Então vamos terminar, para ter um plano de longo prazo. Eu desenhei até 2022, a gente agora redimensionou por conta dessa ruptura que teve, para até 2025. Então qual é a ideia? Até o ano de 2025, a gente poder dizer que vivemos num lugar desenvolvido. Governador, por que o senhor não vai tolerar no seu governo nesse terceiro mandato? Incompetência, corrupção, descaso, não é, com o Piauí, tá certo? Nós queremos trabalhar para... ora, o recurso é escasso, nós temos que aplicar cada centavo naquilo que é para o povo. Vou falar uma coisa aqui que eu defendo, que a gente tenha uma reforma política. E eu vou lhe dizer aqui o que eu disse no dia da diplomação. Ou tem uma reforma política, ou não tem correção para os problemas da política, como a corrupção. Por quê? Porque hoje você não tem partidos fortes. Eu tive agora que trabalhar para ter uma maioria na Assembleia, para poder organizar. Na verdade, eu fui eleito com apenas 10 deputados estaduais que fizeram campanha comigo. Trabalhamos para ter uma maioria, para ter 18 parlamentares. Você tem que conquistar, tem que ver quem é que tem desejo mesmo de compromisso com isso que eu estou falando. Então, não se trata só de um cargo pelo cargo, se trata de ter um compromisso. Cada um com quem eu conversei, a missão aqui nessa área é essa. Tá certo? É pegar ou largar, tá certo? É isso. Então, o que eu posso aqui lhe afirmar é que a gente não pode vacilar nesses 3 pontos que eu estou falando. Cada centavo bem aplicado, aplicado com a competência. Uma das áreas que nós vamos investir muito é na tecnologia, ou seja, ter o máximo de autosserviço. Eu poder do meu celular resolver as coisas no Detran, poder resolver na Secretaria da Saúde, marcar uma consulta, poder marcar uma cirurgia. Você ir o mínimo possível lá no trabalho. Eu sou bancário, sou da Caixa Econômica. Sou de uma geração em que tudo que para poder resolver no banco tinha que estar na fila lá na frente de um caixa, ou de um gerente, ou de um atendente. Você quase não precisa mais entrar dentro da agência, naquele caixa, no cash, você termina resolvendo, eu diria, 98% da sua relação com o banco. Não é verdade?
Então, é isso que eu quero para o Estado, alcançar um patamar pela tecnologia avançada, que requer servidor qualificado, que requer gestor, não é, competente e competitivo. Então, nós, para dirigir um hospital, para dirigir uma escola, para dirigir o EMATE, para dirigir cada coisa, tem que ter a formação, tem que ter o gestão em educação, gestão em saúde, gestão em cada área. O senhor anunciou agora o seu secretariado. É o secretariado dos seus sonhos ou houve algum tipo de capricho? O senhor teve que ceder algum capricho ou cobrança de aliados? De novo, às vezes alguém me diz assim, fulano, às vezes dá a impressão que algumas pessoas querem que a gente vá eleito e governe com a oposição. Tem que ser eleito com quem tem o sentimento, o desejo da mudança que a eleição representou. Então, eu tenho muito orgulho do time que chegou comigo a construir essa vitória. E muito grato àqueles que, inclusive eu tive um cuidado de ver parlamentares que boa parte de quem votou nele também teve comigo. O pastor Gessivaldo, boa parte que esteve com ele, teve comigo. Flávio Júnior, não é, que é deputado estadual, boa parte de quem votou nele, no deputado Flávio Nogueira, esteve comigo na campanha. Então, estou citando esses exemplos para poder você entender, não é, que não é uma operação simples. Acho que todo mundo pudesse passar por esse momento, né, que eu passei, porque tem muita gente boa, competente, preparada. Quantas pessoas preparadas, não é, você tem para dirigir uma área? E, de repente, você tem que escolher uma pessoa só. Então, não é fácil. Agora, deixa eu lhe dizer assim, de modo também sincero, para você e para o povo. Em 2002, eu fui eleito com uma base que era uma parte de um projeto, uma parte de outro, e o nosso que era pequeno. O PT tinha tirado até 2002 20% dos votos nas eleições. Eu fui eleito com 51%, então eu tive que tirar daqui e tirar daqui para poder completar. No governo, eu tive que representar esse sentimento. Ali, é tipo assim, eu tinha mais ou menos 30%, 35% do que era a essência daquele projeto e mais 65%, 70% do que era o complemento, né, para poder fazer o projeto andar. Em 2006, eu acho que a gente já chegou no meio a meio, tá certo? Eu acho que metade já tinha um compromisso mais forte, já entranhava o projeto. Agora eu acho que a gente tem no mínimo 70% que já entranha o projeto. São pessoas que estiveram comigo, quer dizer, independente do partido, eu sinto que compreende isso que eu estou falando. Ou seja, o que nós podemos fazer? Nós podemos chegar em 2018, se o povo permitir o projeto se renovar em 2022, olhar para trás, né, e se aconteceu o que eu estou falando, você já pensou o que ia entrar para a história e alguém um dia dizer, foi nesse período entre 2003 e 2022 que o estado mais pobre do Brasil se transformou num estado desenvolvido. E você dizer, eu fiz parte dessa história, eu sou parte dessa história. Então eu acho que isso não tem preço, isso é algo espetacular. Poder o seu filho, sua filha, seu neto, seu bisneto, as futuras gerações, né, daqui a 50 anos, né, os netos do Vinícius, da Yasmin, os netos dos filhos do pessoal da minha equipe, poder dizer, olha, foi meu pai que lá no parlamento, lá na secretaria, lá em Tauara, ajudou a isso acontecer. A gente hoje deve imaginar o que foi o governo Getúlio Vargas, né, o que foi o do Juscelino Kubitschek, a gente fala disso. Então, certamente, a geração, puxa, meu avô trabalhou com Juscelino Kubitschek, não é assim? Então, num dia, alguém vai dizer, já tenho orgulho de dizer, eu fui do time do Lula, tá certo? Eu fui do time da Dilma, tá certo? Essa integração do Piauí com o Brasil, então, que fez as mudanças. Você pode não concordar com uma coisa aqui, outra acolá, agora desconhecer a profunda mudança que esse país viveu, que esse estado viveu, aí é paixão demais. Bernardo,
falando sobre internet, né? Que é o cidadeverde.com, a internauta. Queria saber assim, eu estava procurando, se eu não tenho perfil no Twitter, no Instagram, se eu tenho o Facebook, Sou né? analfabete. O senhor tem medo dessa relação com os internautas? Não, O senhor não. quer estreitar? Ser sincero, é difícil alguém entender a minha vida. De vez em quando eu encontro com pessoas, eu vou lá em tua casa para gente tomar um café. Entendeu? Assim, aquela cabeça da pessoa que de manhã, naquele horário está ali. A vida da gente, você nem imagina, é uma doideira. Mas vou lhe dar uma notícia boa nesse campo. Ainda esta semana, eu fiz uma reunião onde nós vamos fazer uma pactuação para fazer, para trabalhar o projeto, não é, da banda larga para todos os territórios do Piauí. O que significa? O Ceará, nosso vizinho, fez o projeto quando a gente fez aqui. O Ceará já fez, o nosso parou. Sabe o que me doeu? Você fala assim, o que te deixa triste? Essa semana, o ministro da Ciência e Tecnologia, depois de eu batalhar, me comunicou que estava tendo que retirar do Estado 28 milhões que ele botou aqui em 2010 para fazer o que a gente chama de Piauí Digital. O governador Wilson lançou o Piauí Digital. Por quê? Porque a gente não conseguiu botar uma antena, não conseguiu botar uma pedra do que estava nesse projeto. Como o projeto não começou e passaram-se 4 anos, né, a legislação, quando passa de 3 anos, a legislação já manda, o Tribunal de Contas já manda suspender. Qual é o lado bom? Conversei com o ministro, até porque eu quero fazer uma outra concepção. Ele era muito por rádio, era muito, não é, por um sistema ultrapassado. Eu quero fazer com fibra ótica. Fibra ótica, ou seja, a gente ter, o que a gente está trabalhando é ter uma espinha dorsal, tá certo? Que vem de Parnaíba, Piripiri, passa aqui por Teresina, que tem ramal, não é, ali em direção à região de Castelo, em relação, vai fazendo o espigão e desce em direção a Floriano Picos, Canto Buriti, em direção a Bom Jesus, Corrente, e sai fazendo as espinhas, né, para as laterais, em direção a Valença, em direção a Oeiras, em direção a São João do Piauí, São Raimundo, ou seja, Uruçuí. Para quê? Não tem desenvolvimento se a gente não resolver problema de energia, pois tem que resolver, de transporte, por isso que tem, eu vou levar aqui para visitar, nós estamos retomando em maior velocidade a ferrovia. A ferrovia, o porto, as rodovias, outras ferrovias, outras rodovias, portos. A gente poder ter isso é essencial ao desenvolvimento, mas comunicação também. Como o senhor definiria o governo Zé Filho e como o seu projeto, o que o seu projeto para 2015? Olha, eu senti muita desorganização, tá certo? E isso teve consequências. Preciso dizer que do diagnóstico que nós fizemos, ele já recebeu problemas. Se a gente pega, como a gente avaliou agora o Estado, até ali metade de 2012, se você pega, havia equilíbrio, capacidade de investimento, as coisas em dias, etc. Já virou o ano de 2013 para 2014, não é, com um volume de despesa, ou seja, é tipo assim, quanto é a receita? A receita é 6 bilhões. Quanto foi a despesa? 6 bilhões e 200, aproximadamente. Então já virou um ano desequilibrado. Eu preciso dizer isso aqui para não... e aqui não se trata, a eleição já passou, é apenas para a gente refletir, porque teve um governo comandado pelo PSB, comandado pelo PMDB, com o ex-governador José Moraes Souza Filho. Então, o que nós vamos receber, e aí não estou dizendo por qualquer razão, 31 de dezembro, com base nos dados até novembro, pode ser que altere, tomara que altere até para melhor, tá certo? É tipo assim, o Estado vai ter uma arrecadação próxima, estou falando aqui números redondos,
próxima de 6 bilhões e meio de receita corrente líquida, ou seja, é o dinheiro que é do Estado, que o Estado administra. Aqui eu não estou falando no dinheiro que passa por município, no dinheiro, né, que passa por judiciário, para Assembleia, é o dinheiro que o Estado administra. Então o Estado, com uma receita de 6 bilhões e meio e uma despesa de 6 bilhões 970, quase 7 bilhões, ou seja, um desequilíbrio de mais ou menos 470 milhões. Tomara que seja menos, repito. A folha de pagamento de dezembro, por exemplo, graças a Deus pagaram o 13º, mas não se resolveu o problema dos terceirizados e dos repasses para várias coisas. Então isso acumulou uma dívida, A folha de pagamento, foi feita uma tabela para até o dia 12 de janeiro, onde paga uma pequena parte em dezembro e joga a parte maior para janeiro. Qual é o normal? Você pega a receita do dia 10, a receita do dia 20, tira uma parte para poder, com a do dia 30, pagar toda a folha. Então, a do dia 10 já foi, a do dia 20 já foi. Vão pagar apenas uma parte dessa folha e eu vou receber esse pepino lá na frente. Ou seja, recebo a despesa sem a devida receita. Então, o que é que eu quero aqui, nesse final de ano? Vou dizer duas coisas aqui na finalização. Então, se eu puder dizer, desequilíbrio. A gente teve um Estado que voltou a desorganizar. Ontem eu dizia para a minha equipe o que eu dizia em 2002, 2003. Se a gente comparar o Piauí com um carro atolado, tá certo? E é interessante que eu acho que todo mundo já tinha tido um carro atolado. Então, você está o carro atolado ali. Então, o Piauí está assim, meio que vai para frente, para trás, mas não sai do lugar. Né? E o que estava era atolando cada vez mais. Quanto mais a gente mexia, mais o bicho ia afundando. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que desatolar, tem que dar um empurrão, tem que tomar medidas para poder ele sair do buraco. Mas ele sai do buraco, mas vai ter que andar com jeito ali para ver o que quebrou, para ver, você entende? Então, nós vamos ter que primeiro engatar uma primeira, para depois engatar uma segunda, lá na frente é que vai poder meter uma terceira, ou seja, o começo vai ser difícil. Então, eu tenho consciência e espero que o povo compreenda. Não terei medo de tomar medidas duras, mas elas vão ser necessárias. Alguém está doente? Você pode tomar um Anador ou pode tomar uma injeção. Qual é o que resolve? É a injeção. Às vezes é uma cirurgia. Então, nós vamos ter que fazer o tratamento que for adequado. Então, tem que cortar a despesa de pessoal? Nós vamos cortar. Tem que cortar. Eu quero começar, só na economia que a gente está programando, de economia de despesa, o que é possível cortar, nós vamos cortar 250 milhões. Então, desses 470, cortando despesa, contratos que a gente não vai cancelar, encerrar, tem um bocado de carro alugado, nós vamos ter que encerrar, tem um órgão ali que tem um custo de consultoria, sei lá de que nós vamos ter que encerrar. Então, nós vamos cortar 250 milhões de reais, aproximadamente, no primeiro ano. E ainda não vai dar. Nós vamos ter que buscar receitas de mais 220 milhões para poder equilibrar. Por quê? Porque qual é o lado bom, que eu também preciso dizer, que aliás vem lá do governador Wilson e vem do governador Zé Filho. O Estado, por isso que ele desequilibrou em 2013, o Estado tinha 1 bilhão e 300 milhões desde 2013. Dinheiro que está disponível para o Piauí, para fazer uma estrada, para fazer um hospital, para fazer a adutora do litoral, para fazer, não é, o centro de convenções, para fazer o aeroporto de São Raimundo Nonato, para fazer um bocado de coisa. Esse dinheiro está disponível para o Piauí, 1 bilhão e 300 milhões. E de contrato de empréstimo, 700 milhões, para fazer rodonel, para fazer várias coisas. E por que parou tudo? Porque o Estado está no SPC, está no CADIM, está na Serasa, como diz o povo. Está no CALC, que é o nome técnico correto. Então, o Estado ficou impedido de receber o dinheiro. Veja que entraram com ação. Na primeira instância, o juiz negou. Na segunda instância, negou. No STJ, negou. Por que negou? Porque o Elton Dias pediu? Conversa. Porque é a lei. A lei diz que quando o Estado não faz o dever de casa,
Assim como o cidadão que está na Serasa não pode comprar crediário, o Estado não pode receber da União. Então, o que nós vamos fazer? É o primeiro dever de casa, regularizar, fazer circular na economia do Piauí, com obras, gerando emprego, com programas, esses 2 bilhões que estou recebendo, tá certo? Fazer circular na economia, para poder isso gerar, inclusive, receita, fazer o setor privado investir também, tá certo? Em várias obras, ações que tem, para fazer a economia crescer. Então, o que eu quero aqui finalizar é dizendo, sou otimista. Tem a dificuldade? Tem. Nós vamos superá-la. Nós vamos superá-la. A eleição passou, eu estou dizendo agora, não é para ganhar voto, estou dizendo para valer. E nós vamos viver no